Graça e paz de Jesus a todos os irmãos. Nessa manhã estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor. Queremos agradecer pela sua companhia, você aí na sua casa ou qualquer outro lugar que você estiver acompanhando esse culto. Nós queremos lhe abraçar e desejar que você seja muito abençoado nesse tempo. E para isso nós queremos iniciar esse culto agradecendo a Deus, orando ao Senhor, pedindo a direção dEle e sobretudo Ele se agrade de nós nesse tempo em que vamos prestar um culto de adoração ao Senhor. Vamos fazer isso? Você pode fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor, irmãos em Cristo, e nesse momento em que nós queremos pedir a tua bênção e que o Senhor possa de fato se agradar de tudo que nós vamos fazer aqui, dos louvores, da oração e da palavra que será ministrada. Que no final, Deus, deste culto, possamos declarar que foi bom estar com o Senhor, falar com o Senhor e o Senhor falar conosco. E tudo isso, ó Deus, sirva para a edificação de cada pessoa, de cada família que estiver participando deste culto, mas que sirva também, ó Deus, sobretudo, o principal de tudo, a adoração e a glorificação do teu santo nome. Assim nós oramos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, nesta hora, a declarar a grandeza do nosso Deus e agradecer a Ele por toda a sua bondade para conosco. Cante conosco e declare essa grandeza. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Desde o início, mais uma vez, declare a grandeza do nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furo patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra viverá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, os juízes hão de encarar. E os remidos triunfantes tem fulgor hão de cantar. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, só bateria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia. Olá, família Pibita. Estamos aqui gravando esse vídeo para dizer que estamos com muitas saudades de vocês, tá? De toda a igreja, né? Mas em breve estaremos juntos novamente para nos abraçarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Um forte abraço a toda a família Pibita. Estamos aqui com muita saudade porque
meus amigos do trânsito aí, né, aqueles abraços, aquelas conversas, né, reunião abençoada. Mas no nome de Jesus isso vai passar e brevemente a gente vai estar junto de novo. Eu quero deixar para vocês uma passagem que vocês já leram, em que Geazi, o servo de Eliseu, ele estava com medo, preocupado, porque ele viu que o que estava ao redor dele, dos inimigos, era uma quantidade muito grande, mas ele estava olhando com os olhos carnais. Então Eliseu, com os olhos espirituais, ele já tinha visto a quantidade de exércitos de anjos, cavalos de fogo que estavam ao redor dele. Ele só pediu a Deus para abrir os olhos de Geazi. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu que a quantidade de anjos que estavam ao redor deles era muito maior do que os seus inimigos. Eu peço que vocês não esqueçam disso, que a quantidade de anjos que estão ao nosso redor é muito maior do que aqueles que estão lutando contra nós. Tá bom? Então Deus está nos guardando e vai nos guardar e vai nos proteger, porque Deus zela pela palavra dele. E a palavra dele não vai passar. Então, ficamos guardados pelo poder de Deus. Amém? Amém. Forte abraço a todos. Forte abraço, irmãos. Estamos juntos em oração. Tchau. Tchau. Olá, família Pibita! Estamos passando aqui para dizer que estamos morrendo de saudade de todos vocês. Um beijo no coração. Tchau! Continuando o nosso culto de adoração ao Senhor, nós vamos ler a palavra do Senhor num texto muito conhecido, que fala sobre o amor de Deus sobre a nossa vida, e ele está na carta de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler com você, capítulo 13, verso 1 ao 13. Você aí, aonde você estiver, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto é um texto conhecido, considerado como um clássico, quando os pregadores, os preletores desejam falar sobre o amor. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente 55 anos depois de Cristo. E ela tem o propósito de exortar a igreja de Corinto, diante de divisões e contendas, da tolerância ao pecado e também no uso devido dos dons espirituais. E no capítulo 12, Paulo está orientando exatamente sobre os dons espirituais e também Paulo está orientando a partir do verso 12
do capítulo 12, do verso 12, Paulo começa a orientar essa igreja falando sobre a diversidade e a unidade, onde essas duas palavras, essas duas temáticas, diversidade e unidade, deveriam ser valorizadas, devendo promover a comunhão na igreja, a unidade, sobretudo, o entendimento de que todos fazemos parte do corpo de Cristo. É exatamente o que está escrito no capítulo 12, do verso 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Olha, esse versículo, ele foi usado pela irmã Raquel em uma das nossas devocionais durante a semana. E naquela oportunidade a irmã Raquel destacou a importância de cada irmão e o senso de pertencimento do corpo de Cristo. Então eu quero, nesse instante, lhe convidar a vermos novamente essa reflexão. Bom dia, família Pibita! Estou passando aqui na manhã dessa quarta-feira para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero ler com os irmãos o versículo de 1 Coríntios 12, 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu lendo esse versículo pude me lembrar muito da nossa unidade. Nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, você tem um valor muito importante para esse corpo. Por isso eu quero dizer para você hoje, não fique desanimado, não se entristeça, não fique desmotivado com as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Tudo isso vai passar. E por mais que a gente não esteja juntos fisicamente, nós estamos juntos emocionalmente. Nós temos compartilhado tantas coisas aqui no grupo, nós temos nos alegrado muito com os irmãos aqui no grupo, nós temos chorado junto também, nós temos clamado, suplicado a Deus por milagres, por vitórias, porque nós somos um corpo, nós estamos juntos. Você é importante, você é especial para esse corpo, para essa família Pibita, você faz parte dessa família. Você tem valor, por isso nós estamos aqui, nós vamos vencer juntos e nós precisamos de você, bem, saudável, feliz, disposto, para que esse corpo funcione bem. Por isso, guarde seu coração, guarde suas emoções, guarde a sua vida. Você tem um valor imensurável para esse corpo, você tem um lugar que ninguém pode ocupar, que é o seu lugar na família Pibita. Por isso, guarde o coração, guarde as emoções. E quando tudo isso passar, nós estaremos juntos para viver um novo tempo de Deus nessa terra. Você faz parte do corpo. Não se esqueça disso. Você tem muito, muito valor. E é um prazer fazer parte dessa família junto com você. Beijo no coração. Até breve. Fica com Deus. Essa devocional que nós acabamos de ver encheu meu coração para falar à igreja, diante dos dons espirituais, diante dos conhecimentos, diante da profecia, diante das obras em que o texto vai dizer no capítulo 13, do verso 2 e o verso 3 que nós lemos como base da nossa reflexão, diz que ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha, nós estamos percebendo que o amor é algo que deve ser valorizado no seio da igreja. O amor, ele deve ser evidenciado na sua primeira ação, para depois todas as coisas dentro de um relacionamento de irmão, de um relacionamento familiar. Eu quero pensar com você que diante
do texto que apresenta a superioridade do amor diante do conhecimento ou da profecia, dos dons espirituais, seja ele quais forem, nós podemos perceber que o autor, o apóstolo Paulo, está dizendo que o amor precisa vir primeiro. O amor como uma bússola que vai nortear nossas ações para um caminho que vamos vencer. E venceremos a maldade com bondade. Venceremos a falta de recursos financeiros com o compartilhar da provisão de cada um. A falta, a distância, nós vamos vencer com uma ligação, com uma oração. Em síntese, o amor que sempre vence, o amor que apoia, que acolhe, que renova, que nutre, que vai suprir as nossas necessidades. Enfim, o amor que está escrito no verso 4 desse texto, quando diz um amor que é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É exatamente esse amor vivido na igreja, na família. Por muitas vezes nós vemos casamentos e tantas outras cerimônias sendo usado esse amor. Nós estamos diante do amor ágape, o amor divino, o amor de Deus para com os homens. E se você olhar, esse capítulo está exatamente entre dois capítulos da carta que está falando de igreja, um ambiente eclesiástico, do relacionamento entre irmãos. Muito pertinente para pensarmos nesse tempo, onde nós estamos desejosos de edificar vidas e desenvolver relacionamentos saudáveis. Quero então pensar com você que para que isso aconteça, o amor precisa permanecer nos nossos corações. É exatamente o que está apontando o verso 8. O amor nunca perece. Ou seja, o amor nunca acaba. O amor não vai se extinguir. O amor não vai perecer. Ou seja, o amor eterno, ele está em contraste com a finitude das profecias, dos conhecimentos. O amor vai permanecer diante não só das profecias, do conhecimento, dos dons espirituais. O amor é superior e ele é apontado que é o único que vai permanecer. Logo, ele é mais importante, por isso deve ser evidenciado como um testemunho cristão. Ele deve permanecer em nós, para que possamos praticar no exercício do serviço cristão. E isso vai ser demonstrado na sua maturidade. Na sua maturidade, no dia a dia, no ambiente eclesiástico e também no ambiente familiar, ou em todos os ambientes que o cristão, ele vive, convive com outras pessoas. Ele deve evidenciar a maturidade que está posto para nós em reflexão no verso 11, quando diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe, nós precisamos deixar as coisas de menino. As coisas de menino significa o menino na sua infância, ele não tem a sua opinião formada, ele muda de opinião várias vezes, ele escolhe uma coisa, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa. Diante da maturidade cristã, nós precisamos deixar as coisas de meninos, as meninices que nos aborrecem na caminhada, precisam ser deixadas de lado, porque nós estamos vivendo um tempo muito complexo, um tempo muito difícil,
um tempo que requer de cada crente muita maturidade cristã. Gastar o seu tempo com coisas que realmente importam, como pensar no outro, como identificar a necessidade do outro e de maneira de compartilhar a graça do Senhor para que os nossos irmãos, os que estão à volta, possam ser abençoados com a nossa maturidade cristã e não trazermos dificuldades diante da nossa meninice. Quantas coisas têm nos aborrecido por pura meninice. E o amor, ele dá mais consistência a uma vida cristã, onde não é qualquer coisa que vai nos aborrecer, que vai nos tirar da presença do Senhor, da vontade de agradar a esse Senhor. Então, diante de um amor que precisa permanecer, requer uma maturidade cristã, onde nós precisamos deixar as coisas de menino e nos comportarmos como gente madura, consistente na palavra, levando a sério e entendendo que diante de um tempo difícil que nós estamos enfrentando, precisamos ter comportamentos de homens maduros, de mulheres maduras, jovens maduros, para que possamos viver o amor na prática. Olha, a igreja do Senhor, ela é dinâmica e ela tem algumas finalidades, eu quero citar algumas. A finalidade da igreja, podemos citar a adoração a Deus, comunhão dos santos, o discipulado, onde investimos tempo na vida das pessoas para que elas se pareçam com Jesus e tenham a nós como exemplo também. O evangelismo, proclamar as boas novas, e temos feito isso, embora a igreja fechada. Nós estamos proclamando a palavra do Senhor através do nosso canal, e isso tem sido maravilhoso. Muitas pessoas de muitos lugares da nossa comunidade estão acompanhando os nossos cultos e estão sendo restaurados, abençoados com a palavra que está sendo pregada. E também nós precisamos entender a dinâmica da igreja do serviço cristão. Então, nós temos a adoração a Deus, a comunhão dos santos, o discipulado, o evangelismo e o serviço cristão. Onde nós precisamos atentar que deve haver uma sinergia, ou seja, uma ação simultânea das 3 palavras que o apóstolo Paulo termina esse capítulo. E quais são essas 3 palavras? A fé, a esperança e o amor. Existe um desafio para ser igreja nesse tempo. E diante da dinâmica em que nós apontamos anteriormente, nós precisamos fazer com que essas 5 funções da igreja, ela seja vivida nesse tempo, diante da nossa fé, diante da minha fé, da sua fé, diante da nossa esperança e diante do amor. Então a fé, ela vai mover isso tudo, ela vai fazer tudo ser possível, de modo a agradar a Deus, já que o justo deverá viver assim, o justo deverá viver pela fé. A esperança que vai nos impulsionar para que enquanto a volta de Jesus não aconteça, eu e você venhamos buscar a intimidade com Ele, de modo a responder com mansidão a razão da nossa esperança. E por último, o amor, que não poderá faltar, mas deverá permanecer diante de tudo que vai acabar, para nos mantermos firmes e constantes no propósito de amar a Deus, servir a Jesus, cuidar de si e cuidar do próximo. Veja que o nosso conhecimento a respeito de Jesus, talvez os cursos que fizemos e que são excelentes, que buscam a capacitação do nosso serviço cristão ou do seu trabalho na vida secular, as profecias, os dons espirituais, onde muitas das vezes alguns irmãos colocam isso em primazia, mas o texto está dizendo que nada disso vai permanecer, apenas uma coisa permanecerá: o amor de Deus, aleluia! Isso deve fazer nós repensarmos a nossa vida cristã,
entendermos que vai valer a pena exemplos que nós, como igreja, estamos fazendo. Exemplos importantes que nós temos visto e vivido. Quero destacar alguns, já evidenciado pela nossa família Pibita, onde nós tivemos a oportunidade de alguns irmãos que foram lá na casa do Aguinaldo, onde ele está enfermo, enfrentando uma batalha muito difícil, a igreja orando, e alguns irmãos que nos representaram e que nos representam em cada visita. Creia nisso, que aonde o pastor vai, aonde o diácono vai, aonde um líder vai, aonde cada membro vai, aonde esses irmãos que estão aqui agora gravando este culto comigo, para que essa mensagem chegue até você, nós estamos nos representando. E nós tivemos a oportunidade de ver alguns irmãos, juntamente com o Ministério de Louvor, indo à casa do irmão Aguinaldo para ministrar a adoração, uma palavra de bênção, a oração. Isso é a supremacia do amor, onde nós podemos nos desvencilhar de todas as coisas. Todos os irmãos que foram lá deixaram as suas casas, investiram tempo para estar lá, para nos representar, para de algum modo a graça do Senhor chegar na sua casa e aquecer o coração do irmão Aguinaldo e da irmã Denilma. Nós podemos ver também através das ligações em que muitos irmãos estão fazendo uns aos outros, através do movimento em que nós estamos fazendo, convocando a igreja para que mande fotos, para que venhamos produzir a comunhão. E quando nós revemos as nossas famílias, podemos então nutrir o amor de um para com o outro. E eu quero então pensar com você não apenas nas ligações, mas pensar também nas doações de alimento, onde nós já por 2 meses consecutivos estamos conseguindo suprir as necessidades dos nossos irmãos. Isso é amor. Isso é amor em movimento, amor na prática, onde a teoria ela deve ficar de lado, de igual modo como a profecia, de igual modo como o conhecimento e os dons espirituais. O amor deve ser exercido com intensidade. Quero então aproveitar esse tempo e agradecer a igreja que tem, mesmo com ela fechada, tem trazido os seus dízimos, as suas ofertas, que tem chegado para a manutenção de toda a dinâmica da igreja e do investimento em tantas outras áreas que nós estamos precisando. E graças a Deus estamos com tudo em dia, por causa do seu amor, que se caracteriza pela fidelidade. Então eu quero dizer a você, nesta manhã, você, membro da família Pibita, ou você talvez que nos acompanha membro de uma outra igreja, esteja procurando viver o amor sob o ponto de vista da maturidade cristã, e deixe alguns aborrecimentos de lado, vamos deixar as coisas de menino, para que possamos viver coisas de gente grande, coisas de gente consistente, em algumas disciplinas espirituais, como oração, como santificação, como leitura da palavra, que não sobrepõe as outras coisas, mas é importante eu e você pensarmos que diante de tudo que você está vendo e vivendo, diante de todas as disciplinas espirituais, o amor é superior em todas elas. Quero então dizer a você, não deixe o seu conhecimento, o seu tempo de igreja, a sua posição social ou eclesiástica, apagar o amor. Porque todas essas coisas, elas acabarão. Mas o amor prevalecerá. E como diz o texto,
ele precisa e deve permanecer na minha e na sua vida. Veja que, para terminar essa reflexão, observe na sua Bíblia que esse texto, o capítulo 13 da primeira carta de Coríntios, ele está no meio de 2 capítulos, em que Paulo está gastando tempo para dizer à igreja de Coríntios que o conhecimento, os dons espirituais, não podem, não devem causar dissensões, não deve colocar um irmão acima de outro, mas que o amor deve prevalecer. Deixe o amor prevalecer na sua vida. Deixe o amor encher o nosso coração. E diante da dinâmica de uma igreja, diante da dinâmica de uma vida cristã, possamos viver com maturidade e que possamos nos reinventarmos, buscarmos possibilidade de estar com os nossos irmãos, buscarmos possibilidade para expressar o carinho, o amor e, de fato, desenvolver o senso de pertencimento. Nós pertencemos à família Pibita, mas antes dela ser família Pibita, ela é a igreja do Senhor Jesus, fundada sobre os princípios do cristianismo, sobre os princípios de Cristo, que norteiam a nossa vida. E o amor é a base de tudo. Que Deus abençoe a sua vida nesse tempo, e que você possa desenvolver a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Quero orar com você nesse tempo, e que talvez você possa estar dizendo assim: pastor, muito difícil desenvolver o amor diante da escassez de recursos, muito difícil diante da solidão, diante do isolamento social, muito difícil algumas coisas que eu estou vivendo, em que eu estou vendo e eu não concordo, diante da política, diante da economia, diante da própria igreja. Não deixe isso roubar o seu coração e fazer com que o amor se acabe. Pelo contrário, todas essas coisas, elas vão ficar aqui, acabarão. Mas o amor vai prevalecer e deve prevalecer. E se prevalecer no meu e no seu coração, isso será saúde. Saúde física, a saúde emocional e a saúde do corpo de Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, diz que não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, para não contaminar a muitos. Então, querido, não deixe nada, nenhum outro sentimento permear o seu coração. E somente o amor de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar o meu e o seu coração, há de guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Vou orar com você nesse instante. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos como irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, depois dessa palavra, que é poderosa e que ela encontre os nossos corações, de maneira a produzir frutos, e frutos de fé, de esperança e de amor, mas sobretudo o amor possa ser vivido, possa ser evidenciado em todo tempo, nas devocionais, nas relações, em todo momento possamos cultivar o amor. E nós queremos te pedir que o Senhor possa destronar do nosso coração todo e qualquer sentimento, seja tempo de igreja, posição social ou eclesiástica, seja o conhecimento, seja as profecias, os dons espirituais. Tudo isso, segundo a tua palavra, vai se acabar, ficará aqui, mas o amor há de prevalecer. Então, que prevaleça a partir de hoje, prevaleça a supremacia do amor na vivência das relações, mesmo no isolamento social, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da dificuldade em estar como igreja do Senhor, mas que o amor
possa reinar em nossos corações, possamos, dentro das nossas casas, abençoar as nossas famílias. E a partir de então, abençoarmos os domésticos da fé, possamos, seja através de algumas visitas com todas essas restrições que são importantes nós estarmos cumprindo, ou através de uma ligação, ou qualquer outra ação que possa mover o nosso coração em nos aproximarmos dos nossos irmãos e valorizarmos sermos igreja do Senhor, sermos família Pibita nesse tempo. Abençoe, Deus, a tua igreja, abençoe todos os pastores, abençoe a sua liderança, abençoe o corpo diaconal e abençoe todos os membros. Abençoe também os congregados que ainda não se tornaram membros formalmente, mas já são nossos, estão com o coração ligados aqui, que o Senhor os abençoe, todos nós sejamos abençoados com o teu amor, porque nós desejamos que permaneça no nosso coração a fé, que vai mover tudo, a esperança, que vai nos motivar a continuar na caminhada, e o amor, que vai nos ajudar a amar ao Senhor, servir a Jesus, cuidar de cada um como irmãos em Cristo. Oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer pela sua companhia nas redes sociais. Queremos te pedir que você se inscreva, para que você receba todas as nossas notificações do nosso canal. Então tem lá Família Pibita. Inscreva-se e, por certo, você será muito abençoado com as palavras, momentos de oração, os louvores. E quero deixar um convite para toda a igreja, para você que participou do culto agora pela manhã. Logo mais, às 5 horas da tarde, nós teremos o culto infantil. Ministério infantil trabalhando, pastoreando as nossas crianças, e não somente pastoreando as nossas crianças, porque nós adultos também estamos nos sentindo pastoreados por todos eles, pelas histórias contadas, pela participação do Nino, O Nino, quero deixar um abraço aí, Deus te abençoe com poder e graça, e um abraço a toda a equipe do Ministério Infantil. E logo mais à noite, às 19h30, tem uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. Que você possa organizar o seu domingo e que 19h30, então, nós vamos estar juntos novamente, porque Deus tem algo para falar ao seu coração e fazer coisas extraordinárias na sua vida, na vida da sua família. Deus te abençoe, um excelente domingo, fique na paz de Jesus. Um abraço.